Nessa conferência, disseram-lhes para mudarem para Ohio e perderam tudo. Mudar assim é pedir demais. É no meio do inverno. Eles estão precisando de recursos e Emma está grávida novamente. E para puxar uma carroça na neve daquele jeito era muito inseguro e muito difícil. Mas, infelizmente, quando eles chegam em 4 de fevereiro, você me disse que a carroça virou. Joseph vai na frente e Emma está na carroça. Ela está descendo a colina e a carroça fica fora de controle, desliza e vira. E ela cai. Bem-vindos de volta à História da Igreja. Sou Lynn Hilton Wilson e estou muito feliz por ter hoje Mark Staker para falar sobre os fatos históricos da vinda para Ohio. As sessões de 38 a 40 contêm muitas informações maravilhosas sobre essa área sobre a qual você pesquisou tanto, Mark. E gostaria de examinar as perguntas difíceis e como nos aproximamos de Cristo. Ao entender a história, as Escrituras ganham vida. Estou feliz por ter um especialista em Kirtland aqui. Estou muito feliz por estar aqui. Gostaria de lhe dar um pouco de contexto histórico sobre a pergunta a qual me refiro com frequência. Joseph era um produto de seu ambiente? Você sabe, estamos agora na América Jacksoniana e as tarifas que ele impôs e os atos do Congresso para remover os nativos americanos da terra e abri-la fizeram parte da vida de Joseph nessa época. Essas tarifas, taxas, impostos, ou seja, qual for o nome que deem a isso, mudaram alguns rumos da história. Durante a década de 1830, no início dessa década, o presidente Jackson chegou a concorrer à presidência com a bandeira da destruição do Banco Federal. E, pelo que sei, a inflação durante esses primeiros dias em Kirtland era galopante em toda a nação, crescendo dia a dia devido aos esforços do presidente Jackson para mudar esse banco e tentar algo diferente. E, historicamente, relembro as semanas passadas, quando se interessaram por Ohio porque o Senhor enviou missionários para nós, referimos como missionários para os lamanitas, embora nem todos os nativos americanos sejam lamanitas. Acredito que Joseph nunca pensou que todos fossem lamanitas, mas era o vocabulário da época para evangelizar com os nativos americanos. Nessa região, isso era comum. Muitas pessoas tentavam evangelizá-los e ensinar os ensinamentos bíblicos de Jesus Cristo. Houve um movimento real entre os historiadores da igreja e nossa compreensão das coisas. Por um bom tempo, muitos historiadores argumentaram que o livro de Mórmon não teve um papel significativo na igreja primitiva. Eles não reconheceram sua importância. Ele foi usado como um símbolo do chamado profético de Joseph, e então todos voltaram para a Bíblia ou a buscarem a Bíblia. Acho que hoje entendemos muito mais a importância real do livro de Mórmon. E ele estava servindo de modelo para esses primeiros missionários. Amon, Arão, Omner e Himni, esses 4 missionários dos Lamanitas partiram. E também, Oliver, mesmo quando se reúnem e assinam o convênio, quando saem como missionários, eles oram para que Deus os liberte das prisões, do abandono Como e no de livro de outras Mórmon. coisas. Assim como no livro de Mórmon, quando não há prisões ou calabouços entre a população nativa americana, mas eles se veem como uma encenação do livro de Mórmon, por assim dizer. E muito do que fazem é o que viram ser feito por aqueles 4 missionários no livro de Mórmon. Assim, eles são chamados de Fayette, Nova York, onde a igreja acaba de ser organizada e devem sair como os primeiros missionários oficiais. Algumas pessoas já leram o livro de Mórmon ou as páginas manuscritas do livro de Mórmon antes mesmo de ele ser publicado. Mas esta é a primeira vez que missionários oficiais são chamados. E assim, eles estão indo para os Lamanitas, porque foi para lá que o livro de Mórmon, aqueles famosos missionários, foi para os Lamanitas.
e tudo o que acontece ao longo do caminho é simplesmente fortuito. Bem, eles planejavam visitar Sidney Rigdon, o amigo de Parley P. Pratt, porque Parley estava trabalhando com Sidney na Reserva Ocidental, que hoje chamamos de área de Kirtland, Ohio. Correto. Eles planejam em algum momento, mas mesmo antes de chegarem lá, eles vão para uma comunidade de nativos americanos em Buffalo. Então, eles estão tentando cumprir o livro de Mormon novamente. Eles vão para uma região selvagem. Essa não é ainda uma América desenvolvida. Só foi aberta ao público por alguns anos, porque essa era, sabe, uma pequena seção ocidental do mundo na mente deles. Mas estou fascinada com o fato de que ainda há nativos americanos por toda essa área. E parte da página de rosto do livro de Mormon diz que este livro é para nossos descendentes. Então, o Senhor os inspirou a serem chamados e enviados por causa disso. Sim, exatamente. Eles estão tentando, eles estão olhando para essas instruções. Sim, é para os lamanitas. E então, quem são os lamanitas? Bem, os nativos americanos. E sim, eles não entendem muito bem todos os detalhes de como estão relacionados uns aos outros. Esses dois tipos diferentes de conceitos de povos. Mas eles estão saindo para levar o livro de Mormon às pessoas para as quais ele foi escrito. E eles precisam atravessar centenas de quilômetros de florestas profundas para chegar lá. E o inverno foi horrível. Como eram mesmo todos os invernos de lá naqueles dias e épocas? E assim eles se aproximam de Kirtland. E Sidney Rigdon não está em Kirtland. Ele está em Mentor, que fica ao norte de Kirtland. Mas ao longo dessa mesma rota e lendo atentamente os relatos, você pode ver que os missionários se separaram. Então pensamos bem, eles pretendiam ir até Sidney Rigdon. Mas não, isso parece ter sido uma espécie de discussão ao longo do caminho, porque Ziba Peterson e Peter Whitmer continuaram indo em direção a Cleveland. E Oliver, na verdade, as estadias com Parley parecem sair do rumo e fazendo suas próprias coisas. E eles acabam na casa de Sidney Rigdon. Portanto, a ideia é de Parley, obviamente, porque é seu amigo e sócio. Mas Oliver vai com ele. Os outros dois estão determinados a fazer o que devem fazer, que é ir até os Lamanitas. E há Lamanitas a oeste de Cleveland. Portanto, a primeira pregação ocorreu em Euclides, que fica nos arredores de Cleveland. Agora faz parte de Cleveland propriamente dita, pois a cidade cresceu. Isaac Morley está lá, e várias outras pessoas que se tornaram importantes para a história estão lá. Eles os ouvem pregar em Euclides, mas parece que isso não os afeta muito. Eles seguem seu caminho e voltam para casa. Assim, são esses dois missionários, Parley e Oliver, que se encontram com Sidney Rigdon. Compartilham o livro de Mormon com ele. E, de acordo com Matthew Clapp, cunhado de Alexander Campbell, ele aceita algumas coisas e as rejeita parcialmente. Portanto, não sei o que ele aceita e o que não aceita, mas há algumas críticas que ele faz. E assim eles seguem seu caminho decepcionados. Eles fracassaram. Enquanto isso, nem os outros dois fizeram 5 batismos em Euclides, então eles estão indo para o oeste e estão tendo sucesso. Mas a história acaba, é claro, se tornando muito diferente quando Parley e Oliver param em outra casa lá em Mentor. E uma das meninas que trabalhavam naquela casa tecendo é uma das filhas de Morley, que disse: "Vão até meu pai e ele os alimentará. Ele não acreditará em vocês nem os ouvirá, mas ele os alimentará porque a dona da casa se recusa a alimentar os missionários e os manda embora." Além disso, Morley era um cristão devoto. Passando agora dos missionários para o dia 2 de janeiro, estamos de volta a Fayette, Nova York. Estamos realizando uma conferência da igreja, a terceira conferência da igreja na casa dos Whitmer. E a segunda revelação para irmos a Ohio, e lá eu lhes darei a minha lei, seção 38, versículo 32. Agora foi dito a Joseph para ir, seção 37, versículo 1. E agora todos eles vão se reunir lá com os primeiros santos. Aí parece que 2 grupos realmente chegam a Ohio. Temos Sidney e Edward Partridge, além de Joseph e Emma.
Eles estão todos juntos e depois saem juntos, mas dois deles chegam antes dos outros dois. Em 4 de fevereiro, quando Joseph e Emma chegam, ele recebe a revelação para chamar o primeiro bispo, sendo este Edward Partridge. E na próxima semana falaremos sobre a sessão 42, onde a lei da consagração é recebida em 9 de fevereiro. A reserva ocidental surgiu da compra dessa área pelo presidente Thomas Jefferson dos franceses. E essa pequena área ao sul do Lago Erie, bem no próprio lago, era chamada de Western Reserve, e vários estados queriam comprá-la. Finalmente, quando a terra foi aberta a oeste dos Apalaches, depois de 1791, ela começou a crescer, mas era muito pequena. Um grupo que decide ir até lá são esses discípulos de Cristo. Eles estão tentando encontrar a igreja que vem do Novo Testamento. E eles não se encaixam muito bem na Igreja Batista, por isso se autodenominam batistas reformados. Mas li muitos de seus escritos e fiquei muito impressionada com os esforços de Barton Stone, Alexander Campbell e Walter Scott para usar o texto bíblico e encontrar a verdade. Agora, infelizmente, eles nem sempre ouvem o Espírito, mas acho que seus esforços são de cristãos devotos. Eles fazem parte do segundo grande despertar e estão tentando desesperadamente estabelecer a igreja que Cristo tinha na terra naquela época. E Alexander Campbell conseguiu estabelecer um pequeno ramo de seus fiéis lá na reserva ocidental. Apenas um pequeno histórico, Alexander Campbell, mais tarde, se tornou um verdadeiro antagonista de Joseph. De fato, temos declarações dele, como: Smith é um sujeito de aparência honesta, mas Simon Magnus, o feiticeiro, também era. Mas foi inspirado por Satanás, assim como Judas. Você sabe, ele publicou essas coisas contra ele. Mas quero falar sobre seu povo como uma forma de preparar o mundo para a restauração. Sinto que muito do que Alexander Campbell fez foi positivo. E ele havia sido treinado e educado na Irlanda. Aos 17 anos de idade já estava ensinando latim e idiomas. Seu pai era pastor e veio para os Estados Unidos. No caminho com a mãe e os filhos para os Estados Unidos, eles pararam na Escócia e ele passou 1 ano estudando a filosofia escocesa do senso comum. Ele achava que era preciso ter coisas que fizessem sentido em sua mente e em seu coração, assim como no texto. Acho que ele realmente tinha muita bondade ao tentar estabelecer a religião, mas não apreciava nenhuma das alegações do segundo grande despertar de que o Espírito fazia você latir, pular, sacudir e desmaiar. Por isso ele traçou uma linha e disse: o Espírito pertence ao Novo Testamento. Assim, as pessoas que faziam parte de sua tradição religiosa incluíam famílias como os Whitney. Tem uma declaração maravilhosa de Elizabeth Ann Whitney. Ela disse: meu marido, Newell K. Whitney, e eu éramos campbellitas. Tínhamos sido batizados para a remissão dos pecados e acreditávamos na imposição das mãos e nos dons do Espírito, mas não havia ninguém com autoridade para nos conferir o Espírito Santo. E sobre o mesmo assunto, John Murdoch, que faz parte desse grupo sobre o qual falaremos com a família, encontrando seu principal líder, Alex Campbell, com muitos outros que negavam o dom e o poder do Espírito Santo, comecei a pensar em procurar um novo lar. Vocês sabem, esse desejo pela verdade na Bíblia inspirou muitas pessoas. E um dos braços direitos de Alexander Campbell nessa área era Sidney Rigdon. E os dois trabalharam juntos por 4 anos no estabelecimento dos discípulos de Cristo. Eles eram fascinados pelo milênio. De fato, Alexander Campbell deu ao seu jornal o nome de Millennial Harbinger. Mas Parley P. Pratt juntou-se a eles no ano do ano e sentiu-se inspirado a servir em uma missão. E foi quando ele e sua esposa, Thankful Halsey, estavam servindo missão que entraram em contato com o livro de Mormon. E é por isso que Parley quer voltar e falar com Sidney. Assim, Alexander Campbell não recebeu a restauração quando ela voltou para essa área, mas a Congregação dos Discípulos de Cristo de Ohio foi apenas um dos muitos locais onde ele esteve. E você quer falar um pouco sobre o outro grupo que acredito foi enviado para preparar o caminho para a restauração, chamado A Família? A família Vem foi desenvolvida por Isaac Morley. Ela é influenciada por várias pessoas diferentes.
há um Samuel Underhill que estabelece uma comunidade owenita mais ao sul do que eles, chamada Comunidade Kindle. E a comunidade Kindle difere de outros owenitas pelo fato de a religião ser uma parte importante de seu grupo. Eles acreditam em ter todas as coisas em comum e estabelecer um tipo de organização familiar em que todos são como uma família. Assim, eles se consideram uma família. No Novo Testamento, eles também os chamavam de irmãos e irmãs. Então, eles estão adaptando as práticas do Novo Testamento às suas próprias práticas. Eles desenharam, até mesmo os owenitas, esse grupo de owenitas, eles estão olhando para o Novo Testamento como um modelo para o que eles farão. E assim, sim, e eles encontram no Novo Testamento, particularmente em Atos, capítulo 2, evidências de que eles tinham coisas em comum. Assim, Isaac Morley e principalmente um amigo dele, Lyman White, são muito atraídos pelo capítulo 2 de Atos. E o que há lá que é importante? Parte disso são os dons do Espírito. Eles mencionam os dons do Espírito e mencionam o fato de terem todas as coisas em comum. E assim eles desenvolveram essa família na Fazenda Morley. Isaac Morley tem mais de 200 acres de propriedade, metade em Kirtland e metade em Minter, ao norte, onde ele permite que as pessoas venham e construam juntas essa comunidade, onde trabalharão como um só. Entendi que havia principalmente 11 cabanas para 11 famílias diferentes, não é? Bem, realmente não sabemos, mas olhando os registros do censo, os recenseadores dessa área, dessa vez, estavam indo de casa em casa e anotando as famílias. Assim, sabemos que há 11 famílias dentro desse grupo de 2 pessoas que sabemos que fazem parte da família. Portanto, havia pelo menos 11, mas em ambos os lados da lista poderia haver outras pessoas que também faziam parte dela. Portanto, não sabemos. Ninguém fornece uma lista de quantos estavam lá, mas conseguimos reconstruir alguns deles com base nos registros do censo. E quando os missionários da restauração chegam com o livro de Mormon à fazenda de Morley, acho que todos se juntam a ele, certo? Alguns relatos dizem que todos se juntaram a ele. Se todos o fizeram, alguns se afastaram pouco tempo depois, mas praticamente todos se tornaram membros e continuaram fiéis até o fim. Fantástico isso. Você mencionou anteriormente o importante papel de Sidney na recepção de Parley P. Pratt. E assim, Sidney e Edward Partridge voltam para encontrar Joseph. Com fé? Eles são enviados em nome de todos. Acho que Isso faz todos querem sentido. saber. E eles prometeram que iriam investigar e voltariam. Quanto voltariam? Uns 300 quilômetros, seja lá o que Sim, for. eles já foram batizados. Assim, eles assumiram esse compromisso, mas querem saber mais e querem aprender mais. Eles encontram Joseph com sua família. Eles perderam sua casa em Manchester, Nova York, e Joseph fica um pouco com a família Whitmer em Fayette, mas não há espaço suficiente na casa dos Whitmer para toda a família. Hiram se casou, tem filhos e todos os outros têm filhos. Então eles se mudam para a propriedade da família Kellogg, que os recebe. Lucy diz que fica em Waterloo. Em um relato, eles falam sobre morar em Fayette. Fica bem na fronteira com Seneca Falls. É uma espécie de parte de todas as 3, certo? As 3 áreas. E não sei exatamente onde ficava a casa deles, mas era a casa e o celeiro de um vizinho. Ele lhes deu o celeiro onde podiam realizar as reuniões. E essa casa tinha uma tanuaria onde Joseph Sr. podia trabalhar, e foi aí que eles encontraram a família Smith. Ah, que bom! Assim, Joseph se juntou a seus pais aqui na casa dos Kellogg. Certo, e Rigdon e Partridge o encontram aqui, e é nesse local que ele recebe as revelações que lhes dão orientação. Que legal! Isso é ótimo! É mesmo bom! E então, é claro, na conferência da igreja, eles são informados de que todos vão se reunir. Pouco tempo depois, Emma e Joseph partem. E é por isso que é tão útil saber onde eles estão morando e as circunstâncias em que se encontram, porque nessa conferência lhes é dito: mudem-se para Ohio.
E você pode imaginar que tipo de dificuldade isso seria para qualquer pessoa, mas eles não têm nada. Eles perderam tudo, portanto, fazer esse tipo de movimento sem recursos é realmente exigir muito deles. Estamos no meio do inverno. Eles estão precisando de recursos e Emma está grávida novamente. Ela está esperando gêmeos e, a essa altura, pode muito bem saber que está esperando gêmeos, mas isso certamente exige muito deles. Nevou. Há relatos posteriores que chamam esse inverno de a Grande Neve. Neve com mais de 2 metros de altura. E para chegar tão longe, há pessoas que contratam, e Levi Hancock fala sobre contratar alguém para levá-lo por 4 milhas e ele lhe paga $1 para percorrer 4 milhas. Isso é o salário de um dia, 4 milhas na neve. E, no entanto, Joseph e Emma estão fazendo isso com uma carroça e um trenó. E puxar uma carroça na neve daquele jeito é muito inseguro, muito difícil. Joseph provavelmente está dirigindo a carroça, embora tenha mudado para o trenó, e Emma para a carroça quando se aproximaram de Kirtland. E Joseph prepara um E lugar eles para teriam ela. tirado as rodas e colocado pranchas ou teriam mantido as rodas? Bem, eles poderiam tirar as rodas e colocar pranchas, mas então o chamariam de trenó. Certo? E eles o chamavam de carroça, não é? Assim, Emma e Joseph, bem como Sidney e Edward Partridge, estão todos fazendo essa viagem de mais de 300 quilômetros de volta para encontrar os santos lá por causa da revelação do Senhor. Mas parece que 2 deles chegam lá no dia 1º de fevereiro. Bem, eles estão juntos quando recebem a revelação. Presumivelmente, eles fazem a maior parte da viagem juntos, mas é tão difícil fazê-la que Partridge e Rigdon conseguem se adiantar ao outro grupo, provavelmente apenas no final, e eles partem alguns dias antes. É para a chegada dos amigos deles que estão se preparando. Vamos organizar tudo para você e contar às pessoas sobre a sua chegada. Lamentavelmente, em 4 de fevereiro, você me disse que aconteceu algum problema com a carroça? Quando Joseph vai à frente no trenó com algumas crianças que estavam lá, elas provavelmente foram trazidas para ajudar Emma. Era costume ter crianças para ajudar quando se estava grávida naquela época. Mas eles seguem com Joseph. Desconhecemos seus nomes. Emma vigia a carroça com as mercadorias, aguardando Joseph retornar e levá-los. Porém, há uma descida muito íngreme, apenas de 1 ou 2 quilômetros. Peça ajuda. De alguma forma, os cavalos estão indo, ou Emma acha que talvez possa avançar um pouco. Não sabemos o contexto do motivo pelo qual ela avança, mas ela indo. E se assusta na descida da colina e a carroça fica fora de controle, desliza E ela e vira. cai. E ela, bem, de alguma forma, consegue não ser morta no processo, mas tenho certeza de que foi uma experiência assustadora. E eles perderam tudo em seu vagão ou ele foi Não destruído? sabemos. Não sabemos mesmo. E ela está esperando gêmeos. E James Rollins é quem conta a história. Ele ficou impressionado com o fato de Joseph ter saído correndo sem chapéu, o que naturalmente era muito indelicado e inexplicável para alguém fazer isso. Mas ele notou que Joseph estava particularmente preocupado. Ele saiu imediatamente para se certificar de que poderia cuidar de tudo. Ele cuida de tudo quando pode. Bem, Joseph chega 1 ou 2 minutos mais cedo e esse é o belo relato, bem conhecido dos santos e de outros registros, em que Joseph entra na loja Whitney. Isso é exato? E diz: "Muito bem, Whitney, você é Eis um o homem." homem, ele diz. Agora, diz o irmão Whitney, você me deve uma. Não sei quem você é. Provavelmente tinha uma placa ao redor e ele sabia que era a loja de Whitney. Mas quando ele entrou, descobriu que estava falando com o irmão de Whitney e o filho dele conta a história. Por isso, essa história era importante para a família. A proximidade com o profeta era algo que mudaria suas vidas. E então o filho pergunta se seria esse o seu registro. Joseph, o profeta, diz que orou por ele aqui e oferece ajuda. E de fato eles não haviam falado com ele, mas haviam orado para que ele viesse e que eles pudessem encontrá-lo. E isso foi uma resposta às suas orações. Uma das profecias.
Mas a Emma e o vagão são uma tragédia. E depois, é claro, temos que encontrar o alojamento deles. E a história que me impressiona em tudo isso é que naquele dia, sabe, 4 de fevereiro, o vagão virou época difícil, fria e úmida. E os Whitney os levam imediatamente para sua casa. E eles lhes dão um espaço. As crianças estão dormindo no andar de cima. Assim parece que Newell e Whitney se mudaram para o andar de cima com as crianças e deixaram Joseph e Emma no cômodo principal. Elizabeth tem seu bebê pouco tempo depois de Joseph e Emma se mudarem para lá. Por isso, interpretei que a luta para tentar ajudá-los a se mudarem e a se estabelecerem a levou ao trabalho de parto e a ter o bebê. E eles levam esse novo casal para sua casa e Joseph começa a ter revelações no mesmo dia em que chega lá. E o Senhor havia dito a eles na seção 38: Vocês precisam ir para receber minha lei e serem investidos de poder. E o restante da igreja ainda não chegou, mas Joseph está recebendo essas informações. E eu me esqueci de falar sobre os números. Eu examinei a história da igreja e contei todos os membros batizados. E quando Joseph chega a Ohio, há mais santos em Ohio do que no norte do estado de Nova York. Algo fascinante é que eles deixaram o norte do estado de Nova York porque o Senhor os orientou. Haveria perseguição em toda parte. Mas o que consegui encontrar é que temos menos de 200 membros batizados registrados no norte do estado de Nova York. E quase dobramos a igreja em um período muito curto de tempo. Sim, é significativamente mais do que o dobro dos batismos em Ohio. De acordo com Parley P. Pratt, 1.000 pessoas foram batizadas, levando em consideração não apenas os adultos, mas também suas famílias, já que os discípulos de Cristo batizavam apenas adultos. O foco principal era da igreja crescer com os adultos. E algumas dessas famílias eram bem grandes e não foram batizadas, mas foram trazidas para cá, o que pode ter sido um número significativo no início. Sinto que o trabalho de Sidney com Alexander Campbell foi uma preparação notável, não apenas para a lei da consagração, não apenas para a ideia de reunião, mas para ter um povo comprometido com a Bíblia e que estava lendo e buscando mais luz e verdade. Isso é fascinante para mim. Assim que Joseph e Emma chegaram, ficaram sabendo que havia um membro na região, Lyman Copley, que tinha uma grande área de terra e se ofereceu para construir casas para Joseph, Sidney e suas famílias ficarem em sua propriedade. Então Joseph vai até o Senhor para receber revelação. E o Senhor diz: É certo que meu servo Joseph Smith Jr. mande construir uma casa onde morar e traduzir. Deve voltar a traduzir o livro. Ele continua fazendo isso. Assim, constroem uma pequena casa de madeira na fazenda Morley, que é vendida no final do ano. Por isso, Joseph e Emma moram com outros membros agora. Então, quando os Smiths, Joseph e Emma se mudaram da fazenda Whitney, ela tem seus gêmeos lá? Ela tem os gêmeos na fazenda Morley. Eles estão na casa dos Whitney por apenas algumas semanas. Eles vão para a fazenda Morley. A construção da casa de troncos demoraria, mas ocorreu rapidamente. E eles ficam lá até que Isaac Morley vende a fazenda. Depois eles vão morar em outro lugar por um tempo. Bem, essa revelação ainda está lá. E assim não é até o ano do ano. Joseph vende sua casa em Harmony, Pensilvânia. Ele finalmente consegue receber o último pagamento. É dono da propriedade. Ele pode voltar atrás e vendê-la para a família McCune. E logo em seguida ele começa a construir essa casa em Kirtland. Então ele recebe a maior parte do dinheiro. A maior parte do trabalho é dele, mas outros também ajudam. Isso permite que eles cumpram a revelação anterior, onde Joseph traduz em sua casa. Mais tarde, ele fez um trabalho significativo de tradução nessa casa, incluindo o livro de Abraão.
Muito disso é feito aqui, e tudo isso acontece em cumprimento a essa revelação. Você participou da restauração da casa de Joseph Smith em Kirtland, ao lado do templo? Sim, ajudei com essa também. Eu a visitei. Foi feita de maneira maravilhosa. É um lugarzinho maravilhoso. Entretanto, ao saírem da fazenda Morley, eles passaram um ano na fazenda de John Johnson, que se tornou a sede da igreja em Hiram, Ohio. Emma e toda a igreja parecem estar em busca de constantes mudanças e sacrifícios, assim como Abraão quando ia e voltava de diferentes áreas. O caminho que o Senhor nos leva é variado, e o sacrifício dos primeiros santos é verdadeiramente extraordinário. Sim, ele está lá. Eles não têm um local adequado para descansar, nem após encontrarem um lar. Joseph e Emma costumam dormir no chão. Eles recebem hóspedes e lhes dão as camas. Assim, eles são praticamente sem teto até Nauvoo. De muitas maneiras, podemos considerá-los assim. Eles também têm uma pequena casa no Missouri por um breve período, mas nunca têm um lugar que possam chamar de seu. Joseph e Emma partem imediatamente após receberem essa revelação. Eles tiveram pouco tempo para se preparar, ou levaram pouco tempo para se preparar, porque receberam a revelação, agiram rapidamente e conseguiram chegar lá no início de fevereiro, mas o restante dos santos em Nova York tentou se preparar. Alguns deles conseguiram vender fazendas, outros têm de simplesmente alugá-las ou abandoná-las conforme as circunstâncias permitirem. E assim tudo fica claro até o final da primavera. Ainda há santos vindos desses locais. Lyman Copley permite que os santos de Colesville permaneçam em sua propriedade por algum tempo. E Frederick J. Williams permite que a família Smith venha para Kirtland e fique em sua propriedade. E outros recebem os santos, bem como tentam se estabelecer e estabelecer a igreja em Kirtland. E eu sei que a família Smith, os irmãos e pais de Joseph, sua avó, a mãe de Joseph Sr., vêm para Kirtland, mas isso é só daqui a alguns anos, certo? Era Mary Duty, não é? Mary Duty só chega mais tarde, depois que a casa está pronta e ela se muda para lá. E alguns de seus primos e outros quando eles se juntam à igreja e se reúnem também. Acho que quando os santos chegam, a igreja começa a crescer em um ritmo que assusta também os vizinhos, o que sempre causa problemas. Você sabe, é complicada uma nova vizinhança que tenha olhos de desconfiança contra os novos moradores. Mas ainda somos uma igreja muito pequena no ano em que eles chegaram a Kirtland, com menos de 1.000 membros, a menos que levemos o número de Parley ao pé da letra. Bem, não sabemos. Parece haver alguma expansão. Algumas pessoas saíram muito rapidamente, mas quando Joseph chegou, havia pelo menos 400 membros na área de Kirtland, a área maior de Kirtland. Portanto, é uma boa quantidade, o dobro do número de santos que vieram de Nova York. Uau! E em seu livro sobre Kirtland, que eu acabei de guardar, e fale sobre Black Pete. Gostaria de compartilhar algo sobre isso aqui? Black Pete foi fascinante para mim porque ele é frequentemente esquecido. E um membro afro-americano da igreja, sua mãe nasceu na escravidão. Ele nasceu, ou sua mãe nasceu, provavelmente na África e foi trazida para a escravidão. E Black Pete nasceu escravo na Pensilvânia. Ele consegue conquistar sua liberdade com o tempo e está em Ohio, mas com uma família Quaker que deveria ter reconhecido sua liberdade, mas nem sempre o tratou como um indivíduo livre. Isso foi muitas vezes confundido naquela família, mas ele era livre. O motivo pelo qual achei Black Pete tão fascinante é o fato de ele ser visto como um dos primeiros líderes espirituais. Depois que os missionários partem, eles vão para o Missouri e Sidney Rigdon e Edward Partridge vão para Nova York. Os santos de lá não têm exemplares do Livro de Mórmon. Há 1 ou 2 exemplares para todos os membros de lá. E eles estão procurando orientação espiritual.
E alguns deles procuram Black Pete para isso porque ele tem uma formação religiosa diferente. Eles estão interessados na religião dos nativos americanos porque os missionários estão indo pregar para os lamanitas. O livro de Mórmon é para os lamanitas. Eles começam a falar em línguas, em idiomas nativos americanos, ou acham que podem ser idiomas nativos americanos. Neil K. Whitney tinha ouvido algumas dessas línguas e acha que é mais ou menos isso que soa. E a experiência religiosa de Black Pete como escravo tinha elementos de religião animista em que eles estavam na natureza fazendo coisas semelhantes às religiões dos nativos americanos. Ele é analfabeto, ou pelo menos algumas pessoas afirmam que ele é analfabeto, porém mais tarde ele afirma ser capaz de ler cartas do céu que podem ser parecidas com a experiência de tradução que Joseph teve, e alguns de seus associados também estão recebendo essas cartas. Por isso, estão começando a procurar dons espirituais e onde podem encontrá-los. Elas têm poucas informações sobre como eles podem ser. Assim, Black Pete recorre à sua infância e ao seu passado para tentar se inspirar nisso. Parece que Black Pete é batizado e recebe o sacerdócio porque está andando com esses missionários, mas eles não o mencionam nesse contexto. Ninguém diz nada sobre seu batismo porque ele é ignorado. E não temos todos os registros, obviamente, de Parley falando sobre isso. Então, sim, faltam Então ele registros. não é um membro proeminente tão focado em Isaac Morley e sua família. Sidney Rigdon sabia detalhes sobre isso. Portanto, não sabemos. Mas quando Joseph chega com sua Emma e já faz parte da comunidade, Black Pete já está lá. Black Pete faz parte da comunidade. Ele parece ter um papel de destaque. Ele é influente. E algumas das histórias que mais tarde foram associadas a Joseph, como a história da caminhada sobre a água, parece que foi porque um vizinho, Jesse Moss, contou essa história antes mesmo de Joseph chegar. E parece que ela vem do grupo de Black Pete, você sabe, os membros associados a ele. E que eles estão tentando realizar esses milagres porque eles foram prometidos e estão procurando ver se eles podem acontecer. Eles são recém-conversos de poucas semanas e só tiveram os missionários por algumas semanas. Eles não têm muitos exemplares das escrituras. Tudo isso é uma preparação para as futuras sessões de doutrina e convênios. Assim, quando Joseph chega, ele tem esse foco de interesse em dons espirituais, esse foco de interesse em viver em um ambiente comunitário em que podemos seguir o padrão do Novo Testamento. É incrível para mim como Deus preparou as pessoas e ainda assim elas não estão exatamente no caminho certo. Eles têm se esforçado, mas sem a restauração as coisas estão um pouco mais dispersas. Portanto, volte sempre que continuarmos a falar sobre a lei da consagração na próxima semana e sobre os dons do Espírito na semana que vem. Gostaria de prestar meu testemunho de que sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Tudo o que ele fez traz o Espírito para a nossa vida quando o estudamos. Estudamos suas revelações e as implementamos. Sou muito grato por ele. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.